Olá, estamos de volta com o Senado agora. Chegou ao Senado o último projeto do ajuste fiscal, as mudanças que o governo está fazendo para melhorar as contas públicas. A proposta diminui o benefício da desoneração, que aliviou o custo da Previdência Social para mais de 80 mil empresas. As primeiras medidas de desoneração começaram em 2011. O governo diminuiu o imposto que as empresas pagam à Previdência Social. Em vez de calcular o valor da contribuição pela folha de pagamento, a conta passou a ser feita pela Receita Bruta. Mudava a lógica do financiamento para a Previdência Social. Vai na mesma direção da situação das empresas. Quando elas estão bem, elas contribuem mais. Quando elas estão mal, elas contribuem menos. Resultado, a União deixou de arrecadar mais de 21 bilhões de reais só em 2014. Quando as medidas foram implementadas, a expectativa grande era de que essa desoneração da folha revertesse em mais investimentos e mais contratações, e isso geraria um efeito positivo para incrementar a economia. Mas a crise chegou e o governo resolveu elevar o imposto sobre o faturamento. A Federação das Indústrias de São Paulo reclamou. Disse que a mudança é um retrocesso inaceitável e que não faz sentido aumentar impostos em tempos de crise. A meta do Palácio do Planalto era aumentar a arrecadação em 12 bilhões de reais por ano. Mas os deputados fizeram mudanças no texto e reduziram a estimativa para 10 bilhões. O projeto aumenta o imposto sobre a receita de 56 setores da economia. A alíquota menor subiu de 1% para 2,5%. Entram nessa regra fabricantes de brinquedos e comércio varejista. A alíquota mais alta saltou de 2% para 4,5%. Ela incide sobre setor hoteleiro, novas obras na construção civil e empresas de tecnologia da informação. Mas há exceções. O setor de carnes, peixes e aves continua a pagar 1%. A alíquota será de 1,5% para fábricas de calçados e confecções, jornais, emissoras de rádio e TV, transportadoras, portos e companhias aéreas. Call centers, empresas de ônibus, trens e metrôs vão pagar 3%. Lamentável o processo que saiu da Câmara, porque inclusive privilegiou alguns setores que não têm se caracterizado pela luta no sentido da preservação do emprego. O transporte público de passageiros deveria ser o único a ter um tratamento diferenciado, porque esse realmente é a diminuição da desoneração vai de alguma forma repercutir no preço da passagem e vai atingir os mais pobres. O projeto agora está com os senadores, que têm 45 dias para decidir. O ajuste fiscal ele é inadiável, mas o ajuste fiscal não pode ser visto como um fim em si mesmo. Precisa ser meio para que quando nós superarmos essa crise, nós tenhamos uma atividade econômica com capacidade de gerar emprego, de ampliar as exportações como forma de ampliar as oportunidades para o Brasil. O projeto da desoneração tramita em conjunto em duas comissões do Senado, Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça. Acabar com os penduricalhos estranhos às medidas provisórias. Esse é o objetivo de um projeto de resolução do senador Walter Pinheiro. A matéria ainda não foi lida em plenário, mas já une parlamentares do governo e da oposição. Pode parecer estranho, mas no Congresso Nacional é comum se falar em jabuti. É até o termo engraçado, jabuti, mas é de fato uma matéria uma emenda que não tem nada a ver com a matéria. E é claro, evidente que tira a credibilidade e até a importância da matéria principal. Jabuti não sobe em árvore. Se você vê um jabuti em cima da árvore, que alguém colocou ele lá. O senador Walter Pinheiro apresentou uma resolução para evitar que jabutis sejam pendurados. A proposta determina que quando o Senado decidir pela retirada de emendas estranhas ao tema, a MP não precisaria voltar à Câmara para nova análise. Ou seja, ela continuaria sua tramitação normal. Temos enfrentado ao longo dos últimos anos um processo, eu diria até crescente, de apreciação de medidas provisórias aqui com restrições, na maioria das vezes até
votando essas medidas provisórias com um certo nível de comprometimento do processo posterior. A proposta altera a resolução número 1 de 2002, que organiza o exame das MPs. O texto também determina que o relator não pode apresentar emendas que não sejam do mesmo tema da medida provisória. Se isso acontecer, o presidente da comissão mista pode indeferir a proposição. Em último caso, o presidente da Câmara ou do Senado também pode suprimir o dispositivo estranho. O texto só reforça algo que a Constituição já diz. Nenhuma lei pode conter assuntos estranhos ao tema principal. Então, quando a presidência edita uma medida provisória, ela tem um tema principal, sei lá, tributos sobre automóveis. Não dá para você pendurar nisso jogo de futebol, concurso de Miss ou o que seja. A medida provisória tem um prazo de 120 dias para ser aprovada pelo Congresso. Ela tem prioridade nas votações e tranca a pauta das duas casas depois de 45 dias. Por isso, tudo que é colocado no texto tramita na mesma velocidade. A medida provisória é para tratar de um tema de relevância, para tratar de um tema que tem urgência. Então, na medida que nós vamos pendurando nessas medidas provisórias diversos temas que às vezes nós não conseguimos aprovar num projeto aqui ou ali acolá, não só vamos desvirtuando o contexto do funcionamento da casa, como também a lei que sai completamente diferente daquilo que a sociedade esperava. Se uma emenda for retirada do texto, o autor ainda pode recorrer se conseguir o apoio de 1/10 dos parlamentares da casa ou então de líderes que representem esse número. O texto do senador Walter Pinheiro ainda precisa ser lido numa sessão do Congresso e aprovado na Câmara e no Senado para começar a valer. O plenário do Senado aprovou esta semana um projeto que prorroga em pelo menos 3 anos a data para o fim dos lixões no país. O prazo original, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, venceu em agosto do ano passado. A proposta estipula prazos diferentes. Para capitais e municípios de regiões metropolitanas, 31 de julho de 2018. Para municípios de fronteira e os que têm mais de 100 mil habitantes, 31 de julho de 2019. Para cidades de 50 mil a 100 mil habitantes, 31 de julho de 2020. E para municípios com menos de 50 mil habitantes, 31 de julho de 2021. O projeto foi encaminhado pela Comissão do Pacto Federativo, que elaborou uma lista com propostas do interesse de estados e municípios. Agora será analisado pela Câmara dos Deputados. Houve uma negociação quando da votação de medida provisória, o ano passado, aqui no Senado Federal, em que foi negociado prazos um pouco mais longos para atender a situação específica dos municípios de menor porte, que precisa da formação e constituição de consórcios. Então, foi diferente os prazos acordados entre os representantes da CNM e da Frente Nacional de Prefeitos e a Secretaria de Relações Institucionais. Esse acordo foi feito no Senado, mas por um equívoco, esse ano na Câmara, a emenda acordada no Senado, ela foi retirada do texto da medida provisória e, consequentemente, esse esforço que foi feito ao longo do ano passado terminou ficando no limbo. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quinta-feira o projeto que estabelece novas regras para os estrangeiros. A lei da migração tem foco humanitário. Censura, perseguição política, ausência de direitos constitucionais. Marcas do período em que os militares ocuparam o poder no Brasil. Foi nessa época em que nasceu o Estatuto do Estrangeiro. O atual Estatuto dos Estrangeiros é uma lei de 1980, um período muito fechado da nossa história. Uma lei baseada em doutrinas como a doutrina de segurança nacional. Ou seja, o estrangeiro é visto mais como um intruso que tem deveres e tem imposições do que efetivamente um partícipe da construção histórica, da construção social do país. O Senado tem agora em mãos uma proposta com foco na acolhida humanitária.
O projeto, que em linhas gerais trata da entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, também regulamenta a situação dos residentes fronteiriços, que são aqueles que trabalham no Brasil, mas moram em países vizinhos. Cria mecanismos de proteção ao apátrida, pessoa que não tem nacionalidade alguma. Regula o asilo político e estabelece novas regras para os tipos de vistos concedidos. Uma das críticas ao projeto é de que, ao facilitar a vinda de estrangeiros, a mão de obra local sofreria com a disputa por vagas de trabalho, aumentando o desemprego. Nos últimos 5 anos, o número de imigrantes no Brasil cresceu de 1.413.000 para 1.870.000. Pessoas não procuram o nosso país simplesmente por um desejo ou por um capricho. Procuram porque querem e desejam ter acesso e direito à prosperidade, a emprego, a trabalho, a vida, a felicidade, enfim. A lei, portanto, ela trata de todas essas questões e ela foca, sobretudo, na preocupação do acolhimento. Quantos e quantos aqui, membros da comissão, e quantos que estão nos vendo e ouvindo, não são descendentes de imigrantes? Então, é uma legislação que favorece a integração, a emissão de documentos, que favorece o acesso a serviços públicos, especialmente na área social, e que trata também da vinda de brasileiros que, por alguma razão, tiveram que imigrar e que querem voltar para a sua pátria. Se não houver recurso de 9 senadores para que a discussão seja levada ao plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Você terá outras notícias do Senado a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima!